Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 11 de novembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de outubro de 1859. Estamos estudando o magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário. Rogamos que o nosso amor querido, nosso Senhor Jesus, possa nos ajudar, nos inspirar, nos conduzir, e que os nossos amigos espirituais possam mais uma vez conduzir o nosso trabalho, nos inspirando. Então, a nossa querida amiga Aramita, nossa querida Carla, nosso querido Alan, estamos aqui nós reunidos para trabalharmos juntos, né? O trabalho é sempre coletivo. Bora lá? Então, no começo desse assunto do magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário, o Allan Kardec cita 2 outros artigos que ele escreveu na Revista Espírita de 1858, de outubro. E um deles era falando que os médicos do rei da Suécia indicaram um magnetizador para cuidar dele, e um padre que fez uma cartilha sobre o sonambulismo e o espiritismo que estão aí. No final desse, ele fala que o magnetizador foi chamado para cuidar do rei, e ele termina fazendo uma crítica aos magnetizadores, porque ele diz, né, que o espiritismo e o magnetismo, eles se ligam por laços íntimos, e o espiritismo foi um dos primeiros que defendeu o magnetismo. E agora que o magnetismo estava sendo reconhecido pela ciência, um dos principais que atacava o espiritismo eram os magnetizadores. Pois é. Ele termina nisso, e na cartilha são perguntas sobre o que é o magnetismo, que ele diz, ó, o padre faz, né? É o padre, né? Que fez essa cartilha sobre o magnetismo e sonambulismo, que era para dizer que estava tendo reconhecimento, e é uma cartilha de 1853. Antes do vigário-geral do arcebispo de Verdun, né? E aí é uma cartilha que ele fez para os paroquianos, que era sobre pergunta do que é o magnetismo, se existe. Então era dando mais uma prova que até na Igreja Católica já estavam reconhecendo o magnetismo. Muito bom, muito bom. Vamos lá, então. Então, a leitura será feita pela nossa querida Carla. Isso, a Alan vai conduzir aí. Não creio absolutamente na existência de um fluido novo, de um agente físico mais ou menos análogo ao magnetismo terrestre, desenvolvendo-se no homem sob a influência de passes, toques, etc., e que produziria nas pessoas influenciadas efeitos por vezes maravilhosos. A existência de um tal fluido nunca foi cientificamente demonstrada. Longe disso, todas as vezes que os homens difíceis de enganar, membros da Academia das Ciências e médicos eminentes quiseram verificar os fatos alegados, os príncipes do magnetismo sempre recuaram,
estribados em pretextos por demais evidentes, e nem a questão do fato, nem muito menos a questão de doutrina, puderam ser elucidados. Só para a gente entender, quem está falando isso é um médico, né? Lembra? Só para nós entender, 2 médicos foram chamados como peritos. Eis o extrato de seu depoimento, que é mais ou menos idêntico, pelo menos quanto à conclusão. Após haver descrito e constatado o estado sonambúlico do menino, acrescenta o primeiro médico, que é o que o Alan está fazendo. Exatamente. Para o mundo científico, portanto, não existe magnetismo animal. Todavia, segue-se daí que as práticas dos magnetizadores não produzam nenhum efeito. Pelo fato de negarmos, e com razão, o magnetismo, não poderíamos admitir a magnetização? Estou convencido de que as imaginações nervosas e impressionáveis são todos os dias abaladas pelas manobras de que se trata. É nelas mesmas que devemos ver os fenômenos que apresentam, e não numa espécie de irradiação por parte do experimentador. Essa explicação se aplicaria ao caso Jordan. Se os ataques que se seguiram ao primeiro, supondo tenham sido determinados pela magnetização, fossem se espaçando e enfraquecendo, um impulso único, logicamente, deveria produzir efeitos decrescentes. Ora, dá-se justamente o contrário. À medida que o tempo passa, os ataques se aceleram e aumentam de intensidade. Esta circunstância me confunde. Evidentemente, está em jogo uma influência indeterminada. Qual seria? Os antecedentes e a maneira de ser física de Jordan não me são suficientemente conhecidos para que eu os possa atribuir ao seu temperamento. E devo confessar, não saber onde colocar a causa. Falou e não disse nada. Vamos lá. Nesse ponto, a criança é vitimada por um de seus ataques. Assim como seu colega, a testemunha constata contrações musculares gerais e clônicas, pele e olhos com sensibilidade preservada, pupilas fotorreagentes, ausência de espuma na boca, polegares fletidos na palma das mãos. Além disso, o grito inicial não ocorreu e o acesso termina gradualmente, passando pelo período sonambúlico. À vista disso, os médicos declaram que a criança não é epilética, nem menos ainda cataléptica. Clônicas, nota do tradutor, grifo nosso, espasmos em que se alternam em rápida sucessão, rigidez e relaxamento. No original está grafada a palavra chronix, sem correlação com o quadro clínico descrito acima. Interpelada a respeito da palavra sonambulismo, objetivando saber se tudo isso não se explicaria, admitindo-se que o paciente, antes sonâmbulo, teria tido a 15 de agosto um acesso desse tipo de doença, a testemunha respondeu que, em primeiro lugar, não estava estabelecido que a criança fosse sonâmbula, e depois, tal fenômeno se teria produzido em condições absolutamente insólitas. Em vez de ocorrer à noite, em meio ao sono natural, teria vindo em pleno meio-dia e em completa vigília. A mim, os passes magnéticos parecem ser a causa do estado atual da criança. Não vejo outra razão. O segundo médico depõe assim: vi o pequeno doente no dia 13 de outubro de 1858. Estava em estado sonambúlico, gozando de locomoção voluntária. Recitava o catecismo. Meu filho o viu na noite de 15. Encontrava-se no mesmo estado e conjugava o verbo poder. Só algum tempo depois é que fiquei sabendo que ele fora magnetizado
e que um viajante teria dito: se não for desmagnetizado, talvez permaneça assim por toda a vida. Em minha juventude, conheci um estudante no mesmo estado, que, tendo sido curado sem recursos médicos, tornou-se um homem distinto na profissão que abraçou. Os acidentes que o doente experimentou não passaram de perturbações nervosas. Não existe nenhum sintoma de epilepsia, nem de catalepsia. O tribunal pronunciou a seguinte sentença: considerando-se que o acusado, no dia 15 de agosto, ao exercer imprudentemente sobre a pessoa do jovem Jordan, de 13 anos, toques e gestos qualificados como passes magnéticos, no mínimo ferindo com esse aparato e por essas manobras não costumeiras a fraca imaginação da criança, produzindo-lhe uma superexcitação, uma desordem nervosa e, por fim, uma lesão ou uma doença cujos acessos se repetiram desde então, a diversos intervalos. Considerando que as manobras imprudentes que provocaram a dita lesão ou doença constituem delito previsto no artigo 320 do Código Penal, considerando que o fato de que se trata ocasionou à parte civil um prejuízo que deve ser reparado e, levando-se em conta que existem circunstâncias atenuantes, o tribunal condena o acusado a 25 francos de multa, 1.200 de perdas e danos e a arcar com as custas do processo. Nada temos a dizer quanto ao julgamento em si mesmo. O tribunal teve ou não teve razão de condenar? A pena é muito forte ou é excessivamente fraca? Isto não nos diz respeito. A justiça se pronunciou e nós respeitamos a sua decisão. Entretanto, não deixaremos de examinar as consequências do julgamento que tem um alcance capital. Houve condenação, portanto, houve um delito. Como foi este cometido? A sentença diz: por toques e gestos qualificados como passes magnéticos. Portanto, os toques e passes magnéticos têm uma ação e não resultam de mera simulação. Esses toques e esses passes diferem, de algum modo, dos toques e gestos ordinários. Como distingui-los? Eis aí uma coisa importante, porque se não houvesse diferença, não poderíamos tocar a primeira pessoa que encontrássemos, nem lhe fazer sinais sem nos expormos a fazê-la cair em crise e sem incorrermos numa multa. Não compete ao tribunal nos ensinar, nem muito menos dizer como os passes e toques, quando têm o caráter magnético, podem produzir um efeito qualquer. Ele constata o fato de um acidente e a causa do acidente. Sua missão é apreciar o dano e a reparação que é devida. Mas os peritos chamados a esclarecer o tribunal, por certo, nos vão ensinar a respeito. Mesmo sem terem feito um curso sobre a matéria, devem fundamentar sua opinião, como se faz em todos os casos de medicina legal, e provar que falam com conhecimento de causa, considerando ser essa a primeira condição a ser preenchida por um perito. Ora, ficamos decepcionados com a lógica desses senhores. Seu depoimento revela completa ignorância sobre aquilo que devem opinar. Não apenas desconhecem o magnetismo, como não lhes são familiares aos fatos do sonambulismo natural, pois imaginam, um deles pelo menos, que tais fatos só se produzem à noite e durante o sono natural, o que é contrariado pela experiência. Não é aí, porém, que se acha a parte mais notável do depoimento, especialmente da primeira testemunha. Pelo fato de negarmos, e com razão, o magnetismo, não poderíamos admitir a magnetização? Na verdade, não sei se há uma lógica muito difícil de ser entendida, mas confesso com toda humildade que isso ultrapassa a minha inteligência e que muitas pessoas estão comigo,
porque seria o mesmo que afirmar ser possível magnetizar sem magnetismo. Absolutamente como se disséssemos que um homem houvera recebido bordoadas na ausência do bordão responsável. Ora, acreditamos firmemente, de acordo com o velho ditado, e até prova em contrário, que para dar bordoadas faz-se necessário o bordão, e por analogia, para magnetizar é preciso magnetismo, do mesmo modo que para purgar é preciso purgante. Nossa inteligência não vai até a ponto de compreender os efeitos sem a causa. Direis que não nego o efeito. Pelo contrário, eu o constato. O que nego é a causa que atribuís a esse efeito. Dizeis que entre os vossos dedos e o paciente existe algo invisível, a que chamais de fluido magnético. Quanto a mim, assevero não haver coisa alguma, que esse fluido não existe. Ora, o que existe é o magnetismo. Vossos gestos são a magnetização. De acordo, admitis assim que simples gestos sem intermediário podem produzir crises nervosas e efeitos sonambúlicos, catalépticos e outros, unicamente porque a imaginação foi ferida. Admitamos que sim. Gostaria de ver uma pessoa ser impressionada por meio desses gestos e essa impressão chegar a ponto de fazê-la dormir em pleno dia e contra a sua vontade, o que, a vez de convir, já seria um fato admirável. Mas será esse um sono natural, causado, como dizem alguns, pela monotonia dos movimentos? Nesse caso, como explicaríeis a instantaneidade do sono produzido em alguns segundos? Por que não despertais facilmente esse dorminhoco, sacudindo-lhe tão somente os braços? Deixemos de lado, por razões óbvias, muitos outros fenômenos igualmente pouco explicáveis pelo vosso sistema. Não obstante, existe um, cuja solução, sem dúvida, podereis dar, porquanto não creio que tenhais elaborado uma teoria sobre um assunto de tamanha gravidade, sem vos terdes assegurado de que ele resolve todos os casos, teoria que deve ser pouco arriscada, permitindo que a enuncieis em pleno tribunal. Deveis, pois, estar bem seguros. Pois bem, eu vos peço para a instrução do público e de todas as pessoas bastante simples para acreditarem na existência de um fluido magnético que resolvais pelo vosso sistema as duas questões seguintes. Primeira, se os efeitos atribuídos ao fluido magnético resultam apenas de uma imaginação excitada e fortemente impressionável, como se produzem à revelia da pessoa quando é magnetizada durante o sono natural ou quando se encontra no aposento vizinho sem ver o magnetizador e sem saber que é magnetizada? Legal, né? Isso eram os testes que ele fazia, né? E ele está pedindo para o médico, né? Se é só uma monotonia de movimento, como é que a pessoa entra em trânsito estando no outro aposento, né? E de dia, né? De dia, estando acordado. Segundo, se os toques ou passes magnéticos podem produzir crises nervosas e estados sonambúlicos, como podem esses mesmos toques e passes produzir o efeito contrário, destruir o que fizeram, acalmar as crises nervosas mais violentas que ocasionaram e fazer cessar o estado sonambúlico subitamente, como se fora um golpe de mágica? É por efeito da imaginação que a pessoa não vê nem ouve o que se passa à sua volta? Ou é preciso admitir que se pode agir sobre a imaginação sem o concurso da imaginação, o que seria muito possível, já que se pode magnetizar sem magnetismo? Então, nesse julgamento, ele não está, o Allan Kardec está falando que ele não está questionando a pena, a sentença que foi dada, etc. e tal. Ele só está se atendo ao testemunho dos peritos, porque é um testemunho contraditório, um testemunho sem clareza, que diz e desdiz, né? E uma outra coisa que ele diz que é assim, que um dos peritos diz que o menino foi magnetizado por causa da imaginação.
E aí ele está colocando aqui, então se o fluido magnético não existe, se o magnetismo não existe, como é que tem pessoa que está na outra sala e é magnetizada? E como pode fazer as crises virem, a pessoa fica sem ouvir? Então aqui no Livro dos Espíritos ele explica que é aqui, ó, os fenômenos do sonambulismo natural. Na questão 455, que é o resumo do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Que tudo são fenômenos anímicos, ou seja, é da própria alma. Mas só dizer que o fenômeno do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independente de qualquer causa exterior conhecida. Mas em certas pessoas dotadas de organização especial podem ser provocadas artificialmente pela ação do agente magnético. Então não é que a pessoa tem imaginação, ela tem uma organização física dotada de um mecanismo especial para entrar em estado sonambúlico. Senão é como ele diz, a gente não pode mais dar um passo em ninguém que a pessoa vai pela imaginação ou tudo. Então ele seja, não é todos que poderão realizar o sonambulismo, que não deixa de ser uma faculdade mediúnica, que ele vai de certa forma intermediar, só que é uma faculdade, é um fenômeno da própria alma, e todos esses fenômenos têm que vir com uma predisposição orgânica. E aí ele faz a diferença que o sonambulismo magnético, através precisa de um magnetizador, e o natural não, a própria pessoa, mas ela precisa ter um domínio disso, que esse garoto talvez não tenha, né? Precisou o magnetizador para ele entrar no estado sonambúlico. E é isso que ele está dizendo, que o que esses peritos estão dizendo são meio bobagens. Muito bem, vamos lá. Isto me lembra de uma pequena anedota. O imprudente manejava um fuzil. O tiro disparado matou outro indivíduo. O perito foi chamado para examinar a arma, declarando que o indivíduo havia sido morto por um tiro de fuzil, embora este não se encontrasse carregado. Morreu sem bala. Morreu sem bala? Como é que pode? Não é exatamente esse o caso do nosso magnetizador, que fere ao magnetizar, mas sem magnetismo? Seguramente o Tribunal de Douai, na sua alta sabedoria, não meditou nestas contradições sobre as quais não devia pronunciar-se. Como dissemos, ele não considerou senão o efeito produzido, declarando-o produzido por toques e passes magnéticos. Não havia por que decidir se em nós existe ou não existe um fluido magnético, mas o julgamento não constata de maneira menos autêntica que o magnetismo é uma realidade. De outro modo, não teria condenado alguém por ter feito gestos insignificantes. Que isto sirva de lição aos imprudentes, que brincam com o que não conhecem. Na opinião que emitiram, esses senhores não perceberam que chegavam a um resultado diametralmente oposto ao seu objetivo, o de atribuir aos magnetizadores um poder que estes estão longe de reivindicar. Com efeito, os magnetizadores sustentam que não agem senão com o auxílio de um intermediário, que quando este intermediário lhes falta, sua ação é nula. Olha aí. Não se reconhecem com o poder de dar bordoadas sem bordões, nem de matar a tiros com um fuzil descarregado. Muito bem, com a sua teoria, esses senhores ainda operam outro prodígio, porque agem sem ter nada nas mãos e nos bolsos. Realmente, há coisas que não podem ser levadas a sério. Nós lhe pedimos muitas desculpas, mas isso não diminui em nada o seu mérito. Eles podem ser muito hábeis e médicos assaz competentes. Sem dúvida foi por isso que o tribunal os consultou. Permitimos-nos apenas criticar a sua opinião sobre o magnetismo. Olha, ainda acaba bonitinho, né? Finalizamos com uma observação importante. Se o magnetismo é uma realidade, por que não é reconhecido oficialmente pela faculdade?
A tal respeito, há muitas coisas a dizer. Limitar-nos-emos a uma única consideração, perguntando por que as descobertas hoje mais aceitas não foram de imediato pelas corporações científicas. Deixo a outros o cuidado de responder. A classe médica está dividida sobre a questão do magnetismo, assim como em relação à homeopatia, à alopatia, à frenologia, ao tratamento da cólera, aos purgantes, às sangrias e sobre tantas outras coisas, de tal sorte que uma opinião a favor ou contra não passa de uma opinião individual, sem força de lei. O que faz a lei é a opinião geral, que se forma pelos fatos, a despeito de toda oposição e que sobre os mais recalcitrantes exerce uma pressão irresistível. É o que acontece com o magnetismo, bem assim com o espiritismo, e não será avançar muito dizer que metade dos médicos hoje reconhece e admite o magnetismo e que 3/4 dos magnetizadores são médicos. Dá-se o mesmo com o espiritismo, que conta em suas fileiras uma infinidade de médicos e homens de ciência. Que importa, pois, a oposição sistemática ou mais ou menos interessada de alguns? Deixemos passar o tempo, que varre o amor próprio ferido e as mesquinhas preocupações. A verdade pode ser abalada, mas não destruída, e a posteridade registra o nome dos que a combateram ou sustentaram. Se o magnetismo fosse uma utopia, há muito tempo dele não se cuidaria, ao passo que, como seu irmão, o espiritismo, finca raízes por todos os lados. Lutai, pois, contra as ideias que invadem o mundo inteiro, de alto a baixo da escala social. Então, esse comentário dele, ele fala aqui que deixemos os outros responder, e ele fala aqui as dúvidas que tinham naquela época, né? A homeopatia está aí até hoje e funciona, a alopatia também, a frenologia, pouco tempo depois foi demonstrada que é uma bobagem. A frenologia é você saber se a pessoa é inteligente pelo formato do crânio. Então, foi muito difundida no começo do século XV, XVI, mas depois se viu que isso é uma bobagem. Tratamento da cólera, que é tratamento de asepsia. Purgante é uma bobagem, já se sabe hoje. Sangria também são bobagens. E eram métodos curativos que se faziam muito naquela época e que estavam se começando a questionar. Então ele diz, não precisa responder nem brigar, que o tempo vai fazer isso naturalmente. E aí ele diz, o magnetismo está até hoje e o espiritismo finca as suas raízes para todos os lados. Então, não tem muito o que comentar, porque são observações em relação à abordagem dos dois médicos, então realmente tinha que ser uma leitura corrida. Nós vamos ficar aqui com a Revista Espírita, darmos uma paradinha. Agradecemos a presença dos nossos amigos, encarnados e desencarnados, e até o nosso próximo encontro.